começar mais uma escola bíblica. Feche os teus olhos, vamos elevar a Deus uma oração neste momento. Senhor, grandioso Deus, poderoso e eterno Pai, nos colocamos na Tua presença em mais uma manhã, Pai querido, que aqui estamos, Senhor, para aprender um pouco mais da Tua palavra, para aprender, meu Deus querido, aquilo que o Senhor quer, que o Senhor tem proposto, meu Deus querido, para as nossas vidas, ó Pai. Eu lhe peço neste momento, meu Deus querido, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos dar entendimento, possa abrir o nosso entendimento, ó Pai, possa, meu Deus querido, nesta manhã, ó Pai querido, que possamos sair daqui, Senhor Jesus, um pouco mais sábios do que entramos, ó Deus. Pai querido, Deus maravilhoso, derrama a Tua unção sobre a minha vida, meu Pai querido, que a partir deste momento, meu Deus querido, seja o Teu Espírito Santo a me conduzir, ó Pai. Dá-nos, Senhor Jesus, entendimento, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, ó Pai querido, dentro da Tua palavra, ó Pai querido, é o que lhe pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Vamos começar mais uma escola bíblica, mais uma aulinha. Vamos entrar hoje como vencer a tentação, né? Antes de entrarmos na aula de hoje, tem quem veio na aula passada, tem alguma dúvida daquilo que a gente conversou no finalzinho, ou em toda a aula? Que fale agora o cálice para sempre. Não sei, eu fiquei em dúvida ainda, o que é certo e o que não é, foi visto alguma coisa? Você ficou em dúvida ainda? Com relação Na verdade, todo mundo ficou, né? Porque ficou meio que... Com relação à lei da semeadura ou com relação ao batismo? Ao batismo. Certo. Que alguém tem mais alguma dúvida ou não? mas eu não tenho, não. Eu não sabia. Você faltou a aula. Perdeu a Tá vendo que dá a Eu faltar? sei que perdeu a aula, porque Ó, qual a dúvida que ficou aí na cabeça de vocês com relação àquilo que a gente conversou na aula passada? A dúvida pode falar? Hã? A dúvida que ficou, assim, o que eu acho, que é até o que eu dúvida, eu acho assim, que mesmo que a gente não conheça Jesus, não nasceu nas águas do batismo ainda, mesmo que a gente se batize, eu acredito que a gente ainda tem as consequências dos atos que a gente vai colher depois do batismo. Essa é a minha dúvida, eu acredito que sim, que tem as consequências, porque a palavra de Deus não pode voltar atrás, na Bíblia fala, tudo que você plantar, você vai colher, mesmo a gente conhecendo ou não, eu acho que a gente pode, mas essa é a minha dúvida. Com certeza. Ó, para tirar as dúvidas, para esclarecer um pouco mais. Se o batismo resolvesse... Agora ele está diferente, fala aí, ó. Fala. Não, deixa eu responder. Fala, Juliana. Não, então, não sei, eu acho que a pessoa, tipo, ela já se batizou, outra pessoa, ela renasceu novamente, eu acho que não deveria, na minha opinião, né? Eu não sei porque, eu não vou falar. Não, pode falar. Não, vai, não tem que falar, mas eu quero, mas tem que falar a verdade. Fala, pode falar. Ó, Os dois já tem igual, né? deixa eu explicar um negócio para vocês. A Bíblia diz que existe um só batismo, certo? Correto, né? Nas águas, um só batismo. Tá. Se o batismo resolvesse, se o batismo ele quebrasse a lei da semeadura, o que poderíamos fazer? Eu tenho uma ideia excelente para abrir uma igreja. Cada vez que você Vamos pecar na área. A igreja do batismo diário, ou semanal, ou mensal, em vez de Santa Ceia, vamos batizar todo mundo. A gente peca o mês inteiro, né? Plantamos as coisas ruins o mês inteiro. Daí no primeiro domingo do mês, vem da igreja toda, eu batizo vocês aqui, estamos limpo e começando um novo mês, uma nova vida. Porque se fosse assim, então, acho que fosse batismo, então não era para ver a lei da semeadura mais, porque se o batismo está quebrando, então depois do batismo, então não é para Olha, só para esclarecer, com relação ao batismo, ministerialmente falando e biblicamente falando, ele é um ato de você sepultar aquela velha criatura e nascer uma nova pessoa espiritualmente. Porém,
como eu posso dizer, as consequências físicas do pecado vai aparecer. Pode ser que através do batismo e através do teu relacionamento com Deus, a partir do momento daquele batismo, essas consequências sejam um pouco mais brandas. Essas consequências sejam um pouco mais brandas. Porém, essas consequências vão aparecer. Vão aparecer. Assim, igual aqueles exemplos que a gente deu. A pessoa que fuma há 20 anos, né, e está lá com problema no pulmão. O batismo, o fato dela batizar ou não deixar de batizar, não vai fazer com que aquela consequência de ela ter fumado aqueles 20 anos saia do pulmão dela. Pode ser que no futuro, através da oração, através da consagração, através de uma série de coisas que espiritualmente vai acontecer, ela seja curada. Porém, aquela consequência vai ficar ali. Mas escuta, quem que escreveu a literatura? Quem que escreveu? Deus. Não, quem que escreveu assim, qual livro tá? Gênesis 3. Gálatas também, eu achei. Gálatas também tá. Não, Gênesis. Deus dizendo ali, olha, aquele momento que Adão e Eva pecou, que Deus chamou os dois lá e falou: olha, o que está acontecendo? E eles explicaram: a Eva, a serpente veio, me ludibriou aqui, eu comi o fruto que não poderia comer. Daí primeiro Adão, a mulher que o Senhor me deu, trouxe aquele fruto que o Senhor falou que não era para mim comer, e a gente comeu. Ele foi perguntar para Eva: não, a serpente que trouxe. A partir daquele instante ali, o que Deus diz para o homem? Para a mulher: a partir de agora você vai ter dores de parto e uma série de coisas. O que diz para o homem? A partir de agora você vai ter que trabalhar, você vai ter que o suor do seu rosto vai ter que cair sobre a terra para que você possa se alimentar e tudo mais. Aquelas coisas que ele diz para a serpente também, a gente não sabe, talvez a serpente poderia ser um animal diferente, né? Porque Deus disse que a partir daquele instante ela passaria a rastejar, talvez ela fosse de uma outra forma, a gente não sabe. Então, a partir daquele momento ali, Deus ele colocou uma série de condições para o ser humano, que ia acontecer para o ser humano. Vamos lá. Gênesis 3. Vamos lá. Aqui, Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: visto que atendestes à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estendas a mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. E expulso o homem,
colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Lá em Gálatas está onde, Débora? Está em João 6, está aqui, ó. 6, 7. Gálatas 6, 7. Onde está Gálatas? Não. No mesmo. Cadê? Na minha Bíblia não tem, acho que só do. Desculpa, Achei. Gálatas quanto? 6. Ó, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos numa nova versão. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família da fé. Não tem nenhuma explicação aí dizendo que eu não achei na Bíblia. Se você achar, você diga aí que a gente vai ler, dizendo que a partir do momento que você é batizado, que a lei da semeadura deixa de valer. Não, mas não é essa a questão. Mas não estou falando que deixa de valer, entendeu? Estou falando assim, a partir do momento que você foi batizado, tipo, tudo que você fez de ruim, você morreu, entendeu? Você vai nascer de novo. Aí a partir daquele momento que você nasceu de novo, se você fazer as obras da carne, você vai colher as obras da carne. Não estou falando que deixou de valer. Mas assim, deixa eu tentar uma forma para conseguir explicar. Não existe não é que assim, ó, deixa eu tentar te explicar. Se o batismo ele significa uma morte espiritual e você nasceu uma nova vida, certo? Uma criança quando nasce, nasceu novo, ali. O que ele carrega consigo? Por mais que ele tenha, no mesmo dia que ele nasceu, está no mesmo dia novinho ali, não tem contato nenhum com o mundo. O que ele carrega com você, com a criança? Hã? O que a criança já nasce com? As características dos pais, as características acabou de nascer, uma criança novinha ali, está nos primeiros minutos de vida, mas ele já tem a carga genética dos pais. Quando nós nascemos lá em Salmo 56, diz que nós já nascemos no pecado, correto? Quando por mais que nós nos batizamos, por mais que nós nascemos uma nova criatura, mas nós já carregamos a carga genética do pecado, certo? Nós carregamos a carga genética do pecado. Tanto é que nós precisamos nos batizar e nós precisamos dia a dia buscar um condicionamento espiritual para que nós não voltamos à velha criatura. Por quê? Como nós vimos na primeira aula, o pecado é uma condição nossa. Ele está enraizado na nossa natureza humana.
Conseguiu entender? Então, por mais que você batize, por mais que você nasça ali novamente espiritualmente, é assim, é aquilo que eu já disse, é impossível de você não carregar aquela carga genética do que você pegou antes. Deus, a partir desse momento, olha, a partir do momento que você, independente do pecado que você tenha cometido, que você se coloque na presença de Deus, aquilo que a gente já estudou, que você se arrependa, que você tome a decisão de não mais pecar e limpa o teu coração e coloca nas mãos de Deus, Deus esqueceu o seu pecado. Deus esqueceu, Ele não se lembra mais. Deus, isso a Bíblia fala claramente. A partir do momento que você se coloca na presença de Deus, a partir do momento que você entrega a sua vida para Ele, se arrepende daquilo que você fez, pode ter sido a pior pessoa do mundo até aquele determinado momento, mas Deus esquece você. Porém, o diabo ele não esquece de você. E mediante a isso, o que ele vai tentar fazer todos os dias? Te acusar. O que acontece com os novos convertidos, com as pessoas que se batizam, porque muitas delas vai em um determinado momento, vai indo, de repente se esmorece e acaba se desviando? Justamente por causa disso daí. Porque a partir do momento que ela se batiza, ela imagina: a partir de agora eu sou santo, a partir de agora eu não tenho mais pecado, a partir de agora eu posso viver livre. E é muito pelo contrário. É muito pelo contrário. O compromisso é maior, né? O seu compromisso é muito maior. A partir do momento que você batiza, a partir do momento que aquele velho homem, aquela velha mulher se esvai ali pelas águas espiritualmente e nasce uma nova pessoa, é a partir daquele momento que o diabo lá abre os olhos para cima de você. E daí começa a despejar na tua vida toda uma série de coisas passadas. A partir daquele instante, você batizou agora de manhã, a partir de agora você é espiritualmente novo, você é uma nova pessoa. Você é uma nova pessoa. Porém, as coisas que você fez ontem vai acontecer agora. Como é que tem uma parte que já se passaram esse tudo? Você falou que esse tudo se formou, então esse tem. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Tudo bem. Tudo se fez novo. Não, está falando pelo que está falando, não tem lógica. Preciso de um exemplo para ficar mais claro. Preciso de um exemplo para ficar mais claro. Deixa eu pensar. Eu acho que esse versículo é diante de Deus. Como você disse, o diabo também está ali. Não está havendo um equívoco a respeito da vida física com o espiritual, a você passar ele? Porque quando a gente nasce de novo, a gente nasce de vida espiritual, as consequências físicas podem até trazer depois algo que pode até nos atrapalhar a lei espiritual da gente. Isso é normal. Por exemplo, se eu matei um cara há 5 anos, é físico, mas a lei espiritual não teve nada com a lei física. Wesley, eu vejo assim também, vamos supor. Eu mesmo era do monte. É falta de nascer de novo é vida espiritual, mas vida física. Teu filho, você começou a ter isso, é consequências que não é porque eu me batizei que isso agora tudo que aconteceu. Eu acho que se eu sou nova criatura, eu tive a chance de poder mudar e ser uma outra pessoa. Mas o que eu fiz, os pecados que eu cometi, é consequências na minha vida e consequências na vida dos meus filhos. Então, tem as consequências sim, da sua mais na lei física, sim. Né? É isso falando, na lei física, agora espiritualmente eu sou uma nova criação. De você. Né? Já é um exemplo assim um pouco mais fácil de entender. Tem essa, vamos dizer assim, essa vertente aí. Mas assim, não está conseguindo ainda encaixar na cabeça dele ainda a forma que precisa encaixar. Tipo, se eu tomo, por exemplo assim, que tem pastor que fala que Coca-Cola faz mal para a saúde. A pessoa toma muita Coca, fica viciada e ali tipo, estraga os seus ossos, assim. E eu sei que mesmo se eu aceitar
espiritualmente mesmo, mas eu não estou falando que não tem a consequência, eu estou falando que tem, entendeu? Mas o pastor falou, fisicamente. O batismo é uma forma de a gente se selar com Deus. A vida espiritual é selar. Só que assim, a vida física e a vida espiritual, você não tem como separar as duas. Não tem como separar as duas. Então, as consequências. Não vai tentar separar, né? Então, as consequências, por mais que. É como que ela tem uma. Oi? Não, as duas andam juntas. A partir do momento que elas vão passar a estar juntas, o seu corpo vai estar jogado ali em 7 palmos e o teu espírito vai descansar até Jesus voltar. Mas assim, ó. Tá, então vamos analisar aqui. É impossível separar a vida física e vida espiritual. A partir daquele momento que você batiza ali e que você ressurge, é espiritualmente falando, certo? Que vai ter consequências na tua vida física, certo? Por quê? Porque a partir daquele instante você vai começar a viver coisas diferentes, você vai começar a plantar coisas diferentes, coisas boas, certo? Coisas boas. Porém, não é naquele exato momento que você batiza que você começa a fazer coisas boas. Há um determinado percurso a se percorrer até você se batizar, correto? O teu coração começa a se abrir, você começa a ouvir a voz do Espírito, né? Deus começa a falar com você, você começa a ver que aquilo que você está fazendo talvez não seja a coisa que você quer fazer por mais tempo e decide descer as águas do batismo, correto? Porém, você vai precisar de mais um determinado momento até se consertar completamente. É como se fosse uma criança, né? Vai ser tratado. Vai aprendendo, vai crescendo, vai começando a andar, né? Vai ali, primeiro, como a criança, vai engatinhando, depois começa a andar meio cambaleante, cai, né? Levanta, dá umas raladinhas, exatamente, até o momento que você consiga andar naturalmente, até o momento que você consiga andar naturalmente, entendeu? Então assim, ó, para esclarecer esse assunto e para a gente fechar isso daí, a sua vida física e espiritual andam juntos. Olha, eu continuo batendo firme no meu ponto de vista. Por mais que você tenha se batizado e tenha nascido novamente uma nova criatura espiritualmente, as consequências do pecado, eu volto a repetir, podem se tornar muito mais brandas do que seriam, mas aquilo que você plantou anteriormente, você vai colher, entendeu? Independente, pode ser de uma forma mais branda, mas vai ser, é o meu ponto de vista. E outra coisa, senão Deus não seria Deus de justiça. Tipo, tem que haver justiça, mesmo que seja para a sua salvação. Exato. Mas você tem que pagar pelos dados, senão como se fala? Deus de Eu falei, justiça. O que você faz para educar seu filho, para você ensinar que ele fez uma coisa errada? Você vai colocando de castigo. Isso quer dizer que você não ama. Eu concordo totalmente com isso. Eu acho que você se batizando, eu pago essas coisas. Tudo vai depender Hoje de você. salva, mas É de você você. Não adianta nada. Tem muita gente que desce, como você falou, desce as águas do batismo, mas não consegue ir em frente. Insiste no meio do caminho. Exatamente. Entendeu? Agora, não depende só de Deus. Vou lá, tô pura. Não depende da saúde, da gente. Por isso que batismo é uma vez. Os atos da gente. Então você tem que ter muito bem cabeça para você saber que a partir daquele momento você decidiu fazer as coisas certas. Não é porque você desceu na água que você vai fazer as coisas certas. Pelo menos é o jeito que eu penso. E assim, ó, e o fato de você, a Bíblia ela também nos ensina que o fato de nós descermos as águas do batismo, ele não nos condiciona a ir para o céu. é uma etapa. É uma etapa.
Mas só para a gente complementar essa situação. Então, o fato de você fazer, o que nos leva a nos tornarmos puros, o que nos leva a nos tornarmos o menos pecador possível, é o nosso condicionamento no dia a dia com o Espírito Santo, certo? É o nosso viver diário. Não precisa eu passar aqui, não adianta, igual a gente tem esse agora, né, começa como é que chama? Quaresma, né? Que o pessoal passa 40 dias se privando de uma série de coisas, e depois, né, passou por uma semana, 15 dias de carnaval, fizeram tudo que podia, depois passa 40 dias se purificando, e depois que passa os 40 dias volta tudo normal de novo. Não adianta nada. Não adianta nada. Então, a diferença que me faz, a diferença que me faz é no meu viver diário. Entendeu? Não adianta de nada. Vamos trazer para o nosso meio evangélico. Não adianta de nada eu passar 3, 4 dias orando no monte. Não adianta de nada eu passar uma semana inteira jejuando. Se depois que eu jejuo, eu saio lá fora e já entrando na nossa lição, selo as tentações da carne. É verdade. Não adianta nada. Entendeu? Então, o nosso diferencial, aquilo que nos vai levar para o céu, aquilo que vai nos levar para Deus, é o nosso convivência diária. O batismo nada mais é do que um ritual. É um ritual. Já era bem antes de João Batista, não foi João que instituiu o batismo, tá? Não foi João que instituiu o batismo, já havia antes dele, né? Mas quem fazia o batismo dele? Como que era o batismo de João? Na realidade, sempre quem faz são os sacerdotes, mas existem alguns tipos de batismo. Tem o batismo por imersão, né, que é o que a gente mais conhece. Tem o batismo por aspersão, que é aquele que, né, eu acho que na católica faz. Alguns fazem, eu já vi um batismo da presbiteriana que tem lá uma bacia, a pessoa pôs a cabeça assim e vem o passo todo, sei lá, deixando e joga na água. Mas verdadeiramente mais correta que seja todo o corpo, né? Seja a imersão. Entendeu? Então, há vários tipos de batismo. O batismo nada mais é do que um ritual. Um momento de você dizer assim, olha, aquele velho cara lá, aquela velha pessoa, já era. Agora é uma nova pessoa, espiritualmente falando. Não é, por exemplo, talvez aquele momento seu de conversão, que estava lá, não passou pregando, seja lá como foi o teu momento de conversão, é muito mais importante do que o batismo. Porque foi ali que você decidiu, olha, a partir de agora eu não quero ser mais aquele cara que eu era até há meia hora atrás. A partir de agora eu quero ser uma nova pessoa. Entendeu? Então, o batismo, ele é um ritual. Ele não vai, o fato de eu batizar ou não batizar, não vai me levar para o céu e me deixar aqui na terra quando Jesus voltar. Entendeu? É a minha convivência dela. Muitas pessoas vai subir que não foram batizadas, muitas pessoas que foram batizadas vão ficar para trás. Entendeu? Então é uma série de condições, de características que nós precisamos ter para a gente conseguir ser uma pessoa mais elevada. Mas eu pensei que tu disse que aquele que se não for batizado não entrará no reino de Deus. Batizado vai para a roça. Depende do seu verdade. Tudo depende da roça. Meu professor, a Bíblia é bem clara. Aquele que crer nesse evangelho, for batizado, será salvo. Será. Agora, se você olhar para o outro lado, todos os cristãos têm que passar pelo batismo, senão não é salvo. O batismo, ela é um sacrifício, como foi feito no antigo, matava um animal, derramava, espargia o sangue, era eliminar, a pessoa ficava sangue. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, cremos no seu evangelho e fomos batizados, nós não estamos salvos, porque há um processo durante a vida da gente. Mas eu penso comigo dentro da palavra,
Todo cristão que deseja ser filho de Deus tem que passar pelo batismo para ser salvo. Se ele pensar assim, não precisa ser salvo, ser batismo, aí vai ficar tempo inteiro sem fazer o sacrifício, sem batizar. Não, exatamente. Ele tem que nascer de novo para ser filho de Deus. Por que não batismo? Para entrar no reino de Deus, somente os filhos de Deus têm batismo. Exatamente. Com a colocação que eu fiz, eu não estou dizendo que você não precisa se batizar. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Por mais que seja Marcos 15. um ritual, por mais que seja uma forma de você mostrar para o mundo que isso você está nascendo novamente, eu não estou dizendo para você que você não precisa se batizar. Muito pelo contrário, entendeu? Não é Marcos 15. Marcos 15, 16. Acho que a forma de você mostrar o batismo. Não é Mateus. Exatamente. Marcos 15, 16. Aí os soldados 16, 15. 16, 15. 16, 16. 16, 16 aí, ó. 16, 15. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Será salvo. Mas quem não crer será condenado. Aí, mas a fala aqui que aquele que não crer será condenado, não só aquele que foi batizado. Não fala isso não, pode ler, preste bem atenção para você ver. Quem crer Tem que crer para ser batizado. Agora, se ele não creu no batismo e vai ser batizado, não tem valor o batismo. O sacrifício não tem valor. Não, que está escrito aquele lá, aquele que não nascer da água do Espírito, João 3. não entrará no reino de Deus. João 3. Quem não nascer da Aí água. o segundo Vai batismo. falar sobre Nicodemo. Aí é o segundo O batismo. segundo batismo? Segundo batismo. A vida espiritual. É o processo. Quando você nasce, faz o sacrifício, aceita Cristo, aceita o batismo, você exterminou todo o seu pecado passado. Agora há um processo na sua vida. Esse processo pode ser longo, pode ser curto. E você é batizado com o Espírito Santo. O que é batizado com o Espírito Santo? Você entende? É falar em línguas. Não. Não é só falar em línguas. Batismo com o Espírito Santo é uma novidade de vida que você pode ter os novos dons. É uma frequência que não é FM. Pega várias estações assim, ó. Aquela frequência. Mas então aquele que não nascer das águas do Espírito está falando de batismo espiritual? Não é batismo físico? Espiritual. Aquele que não nascer da água. Do Espírito. Eu sempre aprendi que o batismo certo é aquele que nasce da água, que sai da água. Exatamente. Você batido das águas, continua bebendo, fumando, matando, roubando. Então você não nasceu do Espírito. Entendi. Entendeu? Você tem que aceitar o sacrifício e você se santificar com a vida. É uma frequência que nem uma faz de FM. Você pega lá 20, 30 estação. Quer dizer, você na frequência do Espírito Santo, você pode ter os novos dons. Dom disso, dom daquilo, dom quanto dom. Então é a sua estabilidade na vida. Então, no caso, todos os batismos são certos. Todo batismo. Se você aceitou Jesus Cristo, o sacrifício dele é certo. Aí ainda falando aí. Sim, mas eu tô falando, então, todo tipo de batismo é certo. Imersão. Tá falando aí. Não, aqui não tá falando de imersão. Batismo. Imersão fala no Veja no dicionário bíblico, você vai falar batismo, fala sobre imersão. Imersão. O que é imersão? É você tirar da água a pessoa. Não é enfiar na água, tirar da água. Entendeu? Você enfiar a pessoa na água assim não é batismo. Você tem que enfiar na água e tirar fora. Imergir. Mas que tem que ensinar a abrir o povo para ele aceitar. Fica aquele negócio. Ensinar. A questão não está alto, certo? Eles não legaram tanto, até É um grande compromisso. Quando você casa com alguém, você tem um grande compromisso na vida dele. Na vida de casado. Mesma coisa. Pisou, um dedinho fora, dá problema. Não é isso não? Não é mesmo? Gente, então. Então, batismo é um casamento. É um casamento com Deus. Não fala que você é a noiva de Cristo. Como é que é? Batismo é um casamento com A noiva Deus. de Cristo é uma boa colocação. Batismo é A Bíblia diz casamento. ele é a noiva de É Cristo. uma cerimônia. E como que você chega? Vou usar outro exemplo. Como que O você pastor chega? falou. Como que você chega? Vou usar o exemplo do pastor. Vai buscar a noiva Como que dele. você chega no casamento? Você conhece, começa a namorar, fica noivo,
e depois casa. É a mesma forma entre nós, Deus, entre o ser humano e Deus. O que acontece? A gente começa a conhecer, começa a ter uma certa intimidade. A partir daquela certa intimidade você tem a decisão de descer as águas do batismo. Igual o pastor falou, depois dessa decisão de tomar as águas, de descer as águas do batismo, qual que é o nosso principal objetivo que nós buscamos e nós aprendemos a buscar? Que é o batismo no Espírito Santo. Se não tiver cabeça, o batismo tem que crer. É a mesma coisa. Se você namora uma moça, um moço, se você vê que não gosta, se você vê que não tem capacidade de tolerar depois, então você não casa. É o batismo. Pense bem para você aceitar Jesus Cristo e descer as águas. Desce para largar daquele de lá, daquele dali. Isso é aquilo. Para não entrar numa roubada. Por isso que muitos aqui desceram nas águas estão ordenando. Estão na igreja. Não pensaram antes. Quantos casais nós vamos parar? Que não pensaram antes. Que acha que casamento é uma marca roça. Não é assim não. Olha, até a colorinha tem hora aqui, né? Dias coloridos. Agora tem colorinho lá. Quando a gente ama, não desgasta. tem espinho que já tem gente que coloca espinho. O espiritual tem. Gente, conseguiram diminuir as dúvidas, pelo menos. Eu acho que a gente assim, ó, a gente nunca vai conseguir sanar todas as dúvidas. Mas a gente vai se aprofundando dentro da palavra de Deus, vai surgindo coisas que a gente vai conseguir, a gente não vai conseguir. Não tomar a palavra do professor. Naquela época era casada de Tem muitas igrejas que viram os casamentos se arrebentando, estão criando um tipo de trabalho pelo amor, né? Isso está funcionando. Na vida espiritual é a mesma coisa. Por isso que tem igreja, oração, culto de louvor, escola bíblica, jejum, oração. Se nós não participarmos disso, a nossa intimidade com Deus, Vigiar. Vigiar também. Nós como seres, a nossa vida espiritual, ela precisa de pilares para crescer. Da mesma forma que para você construir uma casa, fazer uma edificação, precisa dos pilares para crescer. E a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Não adianta você se aprofundar extremamente na palavra se você não tiver oração. Não adianta você se aprofundar extremamente na oração se você não tiver palavra. Entendeu? Então são pilares que crescem, assim, pilares que vão crescendo, e você tem que fazê-los crescer juntos, por igual. Se eu me aprofundar e passar 24 horas estudando a Bíblia, vou ficar louco e não vai me servir de nada. Exatamente. E também não adianta nada eu ficar lá, fazer calo, bolha aqui no meu joelho e ficar orando se eu não sei como tomar as atitudes mediante a palavra. Não tomando a palavra do professor aqui. A vida conjugal a dois é como nós nascemos de novo com a pessoa de Cristo. Por exemplo, Deus fala que Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Uma mulher, um homem sábio, jamais faz sacrifício na casa, ele obedece, ou vice-versa. Assim também na vida espiritual, Deus já orientou. Muitas vezes o sacrifício traz canseira, traz fadiga, traz doença, traz desentendimento. Mas quando você obedece, a paz. Mesma coisa na vida espiritual. Deus fala em várias partes da Bíblia que Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Há quanto tempo nós estamos falando aqui, vem para a escola dominical, vem, o povo não vem, porque é desobediente. Então, adianta fazer sacrifício? Adianta lá no monte, lá subir a pedra, subir a cruz lá e ficar de ponta cabeça?
talvez você não preste atenção, você está olhando aqui, né? Mas a gente aqui, como está olhando assim no geral, às vezes a gente olha assim, algumas pessoas torcerem o nariz ou dar uma olhadinha mais brava assim para você. Eu falei bastante isso daí. Não adianta de nada você ficar sacrificando o seu corpo se você não obedece a palavra. Muito melhor. Deus se tem um prazer muito maior em você ser uma pessoa obediente no dia a dia, obediente à palavra, viver aquilo que está dentro da palavra no dia a dia, né? E aquilo que eu já disse várias vezes, que eu até perguntei na aula passada aqui, se é difícil ser um cristão, se é difícil seguir as palavras, seguir a vida de Cristo, que eu falei, é na simplicidade, é você ser uma pessoa simples, né? Até tem aquela canção, as coisas é muito simples, nós é que complicamos as coisas, né? E o nosso conviver, o nosso viver com Deus é extremamente simples. Jesus ele foi a pessoa mais simples que pisou sobre a face da terra, né? E foi a pessoa mais santa que pisou sobre a face da terra. Conseguindo compreender? Então, nós devemos procurar cada vez mais a simplicidade para que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Deus. O viver a palavra, o viver dentro da palavra, simples, né? Não querer ser uma pessoa espetacular, porque ninguém de nós somos. Temos as nossas características boas e ruins, temos os nossos pontos positivos e os nossos pontos negativos, como todo ser humano, né? Falhamos, não somos super-heróis, né? Nem os que sentam no banco, nem os que estão em cima no altar, nem os que cantam, nem os que pregam, nem os que... Não somos super-heróis, ninguém é super-herói, somos sujeitos a falhas, somos sujeitos a erros, somos sujeitos às tentações, mas é o nosso viver diário, a nossa simplicidade e a nossa comunhão com o Espírito que vai nos afastar dessas coisas, que vai nos aproximar de Deus ou não. Entenderam? Conseguiram compreender? Vamos começar a lição? Vamos começar a lição? Nossa, vai começar a lição ainda, a gente quer essa lição. Vamos começar? Vamos começar a escola bíblica? Nossa, vamos começar a escola bíblica? Deixa eu só fazer a introdução. Deixa eu fazer a introdução só na lição. Tem que ser 3 horas de escola bíblica. Nossa. Daí, eu falo pra você ver, 50 minutos aqui já é uma peleja para fazer juntar um pouquinho de povo aqui. Mas nós vem. Hã? Nós vem, mas nós vem. Eu venho. Não, nada, eu acho que assim. Eu venho na Débora porque ela me deu ideia. Mas assim, ó, nada pode se tornar tão enfadado também, né? Se não ficar aqui, tudo bem, um dia ou outro a gente está no debate aqui, a gente conversar e ficar passando um tempo maior aqui, vai ficar todo dia também, fica cansativo. Haja voz, professor aí que também passa uma madrugada. Daqui a pouco também começou com a escola bíblica. Mas olha, eu principalmente, até falei um negócio ontem aqui, eu prefiro muito mais ministrar uma aula do que pregar. Eu prefiro muito mais. E uma que eu não sei falar aquilo que as pessoas gostam de ouvir, né? Fala que precisa falar, então. Mas eu prefiro muito mais, até o Danilo me convidou para pregar terça-feira. Eu até falei para ele, não, mas eu estou de férias de pregar, né? Não estou pregando esses dias, né? Faz uns 2 meses já que eu não prego mais. Principalmente, e assim, da última vez que eu preguei, a igreja acho que tinha umas 10 pessoas assim dormindo. Então eu fiquei meio traumatizado, falei, não, agora eu vou tirar umas férias de pregar. Dormiu no espírito, né? Vai ver, ele estava meditando a palavra. Estava na unção. Eu chego a dormir no espírito. A Bíblia diz que Pedro dormia no espírito. Então eu estava de férias de pregar, mas vamos aí. É só para frente. Gente, então vamos só introduzir na lição como vencer a tentação, né? E na próxima aula a gente continua e depois a gente abre lá em Efésios 6,
a metade em Efésios e a metade em Hebreus. Aqui, ó. Quem estiver mais perto aí. Resfriado nele. Tá nervinho. Eu também posso ser alérgico. Quem achou aí Efésios 6, pode ler. Não, 10, 11, 12 e depois o 18. 10, 11, 12 e 18? Isso. No demais, irmãos, fortalecei o Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. 18 agora. Oramos em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Hebreus 4 agora, 15 e 16. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. É o 15 e 16, né? 4 quilos. Ó, essa lição a gente vai falar um pouquinho sobre tentação. Como tem sido a tônica da revista e da lição, nós vamos ver vamos definir, né, deixar mais claro o que é tentação. Nós vamos ver como as pessoas são tentadas e como nos livrar delas. Nós sabemos que a tentação é um dos males mais vividos pelo homem, né? E principalmente nos nossos dias, aquilo que nos afasta, que cria um distanciamento entre nós e Deus, é a tentação, né? Nós vemos que para a pessoa, nas aulas passadas nós vimos que para a pessoa entrar no pecado, primeiro vem o orgulho, depois o egoísmo e depois a rebelião, né? Que é se rebelar contra a vontade de Deus. E a tentação, ela é uma rebelião contra Deus. É você fazer algo que Deus disse para você não fazer. Então ela se apresenta a qualquer momento, de onde não se espera, com vários graus de intensidade, e demora o tempo que precisar para fazer o crente ceder. Essa é a tentação. Estou apresentando para vocês a tentação. Ela aparece a qualquer momento, do nada, assim, de repente está uma baita de uma tentação na tua frente, demora o tempo que precisar demorar para fazer efeito na tua vida, né? E tem vários graus de intensidade. Mas nós vamos ler também mais na aula que vem que Deus ele não nos consegue, ele não permite que nos venha a tentação maior do que possamos suportar, né? E que ele também não nos tenta, né? Ele concede a permissão para que sejamos tentados. Então, sabe-se que existe um desejo satânico de impedir que o homem seja feliz usufruindo da comunhão de Deus, né? E tem aquele versículo muito conhecido, né? Que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E a tentação, quando nós cedemos aquele desejo, quando nós cedemos aquela vontade, né, é que vem a destruição, e é onde entra a destruição na nossa vida. Para conseguir seu intento, o diabo, para conseguir seu intento, ele não é disposto, usando várias todas as artimanhas e oportunidades possíveis e imagináveis para tentar o ser humano e desviá-lo dos caminhos do Senhor. Ele usa a estratégia da tentação para conseguir aquilo que ele mais almeja, que é desmoralizar a obra do Criador.
Quando uma pessoa cede à tentação, o que acontece com o ser humano? O que acontece com nós, como seres humanos, quando nós cedemos a uma tentação, seja ela grande ou pequena? Somos desmoralizados, ficamos sem moral. E o que uma pessoa desmoralizada, como uma pessoa desmoralizada se sente? Destruída. E o que o diabo veio fazer? Pegar a brecha. Roubar, matar e destruir. Entenderam? Então, nós vamos ver na próxima lição como nos livrar da tentação. E eu estava procurando alguma coisa na internet essa semana e achei uma pregação bem antiga do Silas, quando ele ainda tinha bigode. Meu Deus, quando ele tinha bigode no cabelo ainda. Aquele bigodão grandão ainda. Eu achei uma pregação sobre tentação, sobre aquela tentação que Jesus Cristo viveu no jejum, nos 40 dias lá, ele passou jejuando, que o diabo ele teve a capacidade, de transpor Jesus, de pegá-lo e levá-lo a um determinado lugar. Então nós vemos que o diabo ele tem as suas artimanhas para nos levar à tentação. E nós vemos que ele usa essas artimanhas, ele usa os seus soldados, os seus guerreiros lá, para que nós possamos ser tentados. E por mais que nós tenhamos uma vida consagrada, por mais que nós vivemos uma vida em oração, por mais que nós vivamos uma vida na palavra, nós sempre estamos sujeitos à tentação. Para quem ouviu a mensagem de ontem, Jó, um grande ser humano, um grande homem, e Deus permitiu que ele levasse tudo. Jesus, o maior cara que pisou sobre a face da terra, o próprio Lúcifer, o próprio diabão lá, foi lá tentá-lo, entendeu? Então, isso até tem um termo que o Silas usou, e eu achei até engraçado o jeito os trejeitos que ele usou na pregação dele, que às vezes nós como cristãos, às vezes a gente faz uma oração, às vezes a gente faz um período de jejum, um período de consagração, e através dessa preparação, às vezes a tentação foge de nós, às vezes o diabo foge de nós. Como a gente se sente, como nós nos sentimos. O maior cara, botei o diabo para correr, não sei o que, Nós nos esquecemos que mesmo com relação a Jesus, o diabo lá no finalzinho, depois a gente vai ver esse texto na próxima aula, que o diabo se afastou por um determinado tempo, mas que ele depois voltou. Os discípulos, olha, assim, todo o ministério de Jesus não foi Jesus e mais os 12, foi Jesus e os 13, porque Jesus e os 12 discípulos e o próprio Lúcifer estava ali por perto todo instante tentando fazer Jesus desistir da missão que foi proposta para ele, entendeu? Da mesma forma, nós como cristãos, nós como seres humanos, e quando nós estamos tentando fazer a nossa missão, quando nós estamos tentando levar a nossa vida mediante a palavra, vai sempre surgir situações, momentos, pessoas que vai nos levar tentar nos levar a distanciarmos de Deus. E aí que está a grande simplicidade da vida, o viver mais próximo dele. Então nós vamos continuar essa lição na aula passada. Nós vamos entrar na definição de tentação, e eu quero fazer uma pergunta aqui. Como você vê para você, o que é tentação?
tão docinho, você é tão gostoso, é uma tentação. É uma tentação, um bolo de chocolate, né? Você tá gordo, não dá pra comer uma tentação. Mas daí tira do seu foco. Acho que tudo tira do seu foco, então, vamos dizer. Vamos supor que o seu foco é emagrecer. Aquele doce é uma tentação, é de tirar o seu objetivo. Isso quando você coloca no seu objetivo. É uma tentação, coisa light, coisa natural. Aí não tem. Quem disse que é uma alface é tentação? Colocar um prato de salada, um prato de carne. A tentação, eu já ouvi também numa mensagem do pastor Cláudio Duarte. A tentação, ela nunca vem feia. Tudo que é bom para sua carne. Exatamente. A tentação. Vocês acham que aquela mulher que tentou José lá, vocês acham que ela era uma mulher feia? Acho que ela era muito bom. Vamos dizer os nossos filhos de hoje. Era o pai de um avião. Era rica, poderosa, né? E com muita certeza era bonita. Né? Até o Cláudio Duarte disse isso. Vocês acham que mulher feia tenta alguém? Para vocês mulheres, então, a maioria das mulheres, vocês acham que homem feio tenta alguém? Vai, então a tentação, o diabo ele sempre vai tentar colocar, ele sempre vai colocar precisamos ficar extremamente espertos com isso. Sabemos biblicamente que o diabo não consegue saber os nossos pensamentos. Correto? Oi? Existem pessoas, existem técnicas. Exatamente. Existem técnicas, pessoas, psicólogos que estudam o ser humano, que através de um olhar, através de às vezes você, por exemplo, está aqui um determinado objeto, através da forma de você olhar, da forma de você ver aquilo ali, já a pessoa olhando já sabe se você gosta ou não daquilo ali. O diabo ele é um cara extremamente esperto, ele é um cara extremamente inteligente e astuto, extremamente astuto. Então, tudo aquilo, por mais que ele não consiga ler, por mais que ele não consiga compreender e ouvir os teus pensamentos, mas aquilo, por isso que precisamos tomar um cuidado muito grande naquilo que falamos, né? Porque o diabo ele toma posse disso daí, por mais que daqui 2-3 dias nós esquecemos daquilo que nós falamos, ele não vai esquecer, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado na forma que falamos, na forma que sentimos, na forma que ouvimos. A nossa forma, nós devemos ter um policiamento assim, espiritual muito grande para que nós possamos nos afastar cada vez mais daquilo que possa nos levar a nos distanciar de Deus. Entenderam? Então nós precisamos ter esse policiamento para evitar que o diabo pegue esses nossos pontos fracos e nos traga uma tentação naquilo que nós talvez gostamos, né? Como a Amanda disse,
A tentação é aquilo que nos tira o foco. Se o seu foco, por exemplo, é emagrecer, né? Ou um pedaço de bolo, Mas então quando você não quer emagrecer, não é tentação. um pedaço de lasanha ali, é uma tentação.